alguns ciclos de COB, né? Que eu acho que teve uma energia, uma frequência muito forte de agilidade organizacional. Não, tá claro. Sim. Tá Então, claro. quando você fala de agilidade, o dia a dia, a inovação, tudo, existe uma coisa de pessoas, de fazer esse jogo funcionar, É o mindset, é a cultura. Né? orquestrar isso e fazer acontecer. Então é o seguinte, pega o tema de cultura, RH e tudo aquilo que é alicerce para fazer a agilidade e bota na mesma governança e liderança, porque dali deve vir algum resultado propositivo, né? Sim, Não, concordo. e eu acho que o que ele estava fazendo essa transformação, quando faz uma transformação, colocar esses temas todos, né? Como você falou, o nome ok. Mas acho que é para mostrar um direcionamento de onde a mudança estava vindo, né? Deixar de ser uma área e virar um tema estratégico. Exatamente. Que aí pega tudo. É igual que você falou, né? Na verdade, pega todo mundo. A gente critica, né? Inovação. Aqui é a área de inovação. Parabéns, já sei que aquela empresa não é inovadora. Ainda mais agora, né? Caiu nesse desuso, né? Enfim, aí você... E aí eu topei. Topou. Topei, claro. Levei uma semana. Difícil, né? Em uma semana eu já tinha topado. E eu tive uma grande vantagem também, que tinha um mentor que tinha mais de 27 anos de RH, que era o Fábio Lacerda. Então, assim, o Fábio, topzaço. E o meu primeiro receio no começo, eu falei assim, cara, será que eu vou ter que transformar esse cara de RH para ter um mindset de um RH mais inovador? E não, o Fábio já estava com a cabeça aberta, assim, pronto para querer mudar, entendendo que o que levou ele até aquele momento não ia levar ele lá para frente, e ele precisava de alguém que estruturasse e desenvolvesse uma parceria. Exatamente. E aí pensa que eu estava como diretora da Cogna, né, mais essas 4 BUs, a gente basicamente desenhava essa estratégia, essa operação, e isso desenhava, né, isso desdobrava para as outras empresas do grupo. Tem um ponto importante que ela não vai falar aqui, por eu ser amigo dela, eu posso falar. Existe um fator que ele é muito importante, não é mandatório, mas é importante, que é quando você tem admiração e amizade profissional entre duas pessoas, isso flui de uma maneira impressionante. Ela e o Fábio, eles têm um vínculo de amizade, de compreensão de agenda, de vida, de falar, que é fora do comum. Então, assim, é diferente você trabalhar com uma pessoa que no olhar você resolve. Muito, mas a gente se amava 2 segundos depois. Era amor e ódio. 1 mais 1 não fica 2, né? Vira uns 10, né? Então, assim, cara, quando você tem esse vínculo e você vai tocar algo que é complexo, funciona melhor do que ter uma pessoa que às vezes não bate nem o santo. Isso acontece, normal. Sim. Como você concilia, acho que é a arte do relacionamento. Mas eles têm uma energia diferente que a frequência é a mesa para boa parte dos temas de agenda. E você tem que trabalhar com quem se admira, né? Isso faz parte do processo de escolha, inclusive, de onde você vai trabalhar. E aí, Rodrigo e Betinho acho que já sabe até um pouco mais. O que eu fiz? Eu peguei a metodologia de produtos e, ao invés de eu tratar o cliente, eu tratava o colaborador. Sim. Então, jornada. Experiência jornada do colaborador, tudo mais. do candidato, jornada do egresso, de quem foi demitido, jornada de experiência do colaborador que está sentado, que é o da jornada do candidato. De experiência, a jornada financeira, né, de méritos, remunerações e programas. Então, basicamente, a gente desenhou um RH ágil e puramente inovador. Fiz muitas palestras e Forbes, Harvard Business, levando esse case para lá. Não era tão normal foi o primeiro, né? foi o primeiro mesmo. E aí, o primeiro era o desenho, que estava lindo no papel. Depois eu precisava transformar o meu time de RH. E, mais uma vez, muitas mudanças e transformações para encontrar essas pessoas. Mas o time em si estava sedento por mudança. Pensa o seguinte, RH, que na época a gente chamava de gente, cultura e inovação, ninguém cuida do RH. O RH cuida de todo mundo. Mas é uma área muito sofrida, que leva muita porrada, que, sabe? E eu respeito muito hoje quem é do RH, porque eu sentei nessa cadeira. E o mais curioso é que eu sentei na cadeira no primeiro dia útil de janeiro, e a pandemia veio no dia 11 de março. Então, assim, eu nunca fui do RH. Eu nem sabia o que fazer. A maior crise mundial, você estava ali. Crise mundial, e eu estava no maior tema estratégico. Pessoas. Então, assim, para mim, a pandemia foi o maior desafio, a pandemia não, o RH foi, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da minha carreira. Eu acho que eu não conseguiria superar com uma outra área, uma outra cadeira. Mas, ao mesmo tempo, foi um MBA tão intenso de aprender rápido. Por quê? Decisões muito difíceis. Redução de salário, demissão de 7 mil colaboradores,
morreram quase 200 colaboradores. Pelo amor de Deus. Eu tinha que escrever a carta de próprio punho para as famílias, pensar num pacote, né, de tudo. Então, foi... E, ao mesmo tempo, meu desafio era fazer uma mudança cultural, reestruturar um processo para essa jornada e trabalhar em crise. Qual foi uma vantagem que, mais uma vez, Rodrigo ajudou muito? Criou um conselho consultivo de gente. Na época, era gente ESG. Então, Juliana Rosenbaum, as próprias pessoas do conselho me ajudaram muito a tomar essas decisões difíceis ou me apoiarem, pelo menos, nas decisões que precisavam ser tomadas. Tipo, por exemplo, a gente estava demitindo 7 mil pessoas. Cara, posso estender o plano de saúde de tanto tempo para esse cara? Ele pode comprar o laptop, porque ele não vai ter condições. Como é que ele vai arrumar um emprego na pandemia depois? Alguma coisa assim. Exatamente. Mais para executivos tinha um outplacement. Então a gente precisou pensar. O LinkedIn, cara, vou pagar o premium do LinkedIn dele durante 3 meses. Eram coisas que não ficavam na agenda, né? E vocês precisaram... Não tinha base histórica anterior. Você precisava colocar o ser humano no centro. Você precisava criar você precisava colocar um RH mais humanitário, mais sensível. Você não pode olhar só para números. Mas não tinha base histórica anterior, tudo foi novo. Então, decidir coisas num cenário complexo, global, é bem difícil. E quem cuidava da cabeça da Gabi? Então, aí que eu ia falar assim, acho que mistura um pouco da minha vida pessoal. Acho que ela já falou. Em agosto de 2020, eu entrei em depressão. Que foi exatamente 6 meses depois de passar por esse caos. Eu me vi, e de novo, o Fábio foi assim, impressionante, porque eu não sabia o que era depressão, né? Eu só chorava e trabalhava que nem uma louca. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. O Fábio falou assim, primeiro, vai pro médico, tira seus 15 dias. Tirei 15 dias, fui para um psiquiatra e os sintomas eram de uma depressão. Mas uma depressão que, assim, eu falava assim, cara, tá tudo bem, tá tudo acontecendo bem. Eu só mas choro eu tava o dia com todo. uma tristeza por dentro, cara, assim. Já passei pelo cenário, é uma coisa estranho, diferente. É estranho. E aí eu lembro que eu fui pra Juqueí, fui pra praia com meu namorado na época. Cara, fiquei 15 dias tomando remédio, voltei zerada, voltei nova, assim, com uma energia super boa. Então acho que pedir ajuda também foi muito bom, assim, pra você conseguir fazer, né? Porque a gente tenta ser executivo, né? Tenta ser forte o tempo inteiro, mostrar que a gente sabe tudo. Todo mundo precisa de suporte, ajuda. Precisa de ajuda. E eu até brinquei aqui em algum momento, né? Quando você tá numa posição de liderança, e basicamente você tá numa posição de muita liderança, vamos dizer assim, é porrada o dia inteiro, você começa a vivenciar dias onde nada deu certo, na verdade. Você fala, pô, mas eu era diretora de RH de uma puta empresa, acho que já tem um reconhecimento financeiro legal, pô, você comentou Natal com o namorado, ou seja, um relacionamento legal, pô, o que eu tenho para reclamar? É que você vai sendo consumida de manhã, das 9 até as 12 de porrada. Chega uma hora, por mais que você seja uma guerreira, a bateria acaba. Aí quando acaba, né? Quando a bateria do guerreiro acaba, não é aviso, tá acabando. Ela acaba. Exato. Aí acabou. Exato. E a gente tem que respeitar nosso corpo, tem que conseguir fazer essa leitura. Né? Mal desse século, indiscutivelmente é o estresse. É o que vai acabar com muito da alegria do ser humano. É cortisol o dia inteiro, decisão dura, difícil, rápida, cobrança por resultado, performance. E você vai somando isso, é o que você falou, a bateria vai acabando. Sim. Não, mas tem um restinho ainda. Não, ela já acabou. Até que, enfim, não sei se você sabe curiosidade aí, só para compartilhar com vocês. Claro. Quando eu passei por uma situação similar, você falou do cortisol, né? Quando você passa por alguma situação de estresse, uma decisão, o corpo produz cortisol que é para te proteger. Estágio de alerta. Aí você consegue passar a situação. Só que às vezes, de tanto você produzir, chega uma hora o corpo fala, cara, parei. E aí é o primeiro sinal de que vai dar ruim. O meu não produzia. Então, assim, é curioso, né? Porque você estava num momento voando, quem olhasse pelo lado fala assim, nossa, né? Por fora, né? Só que você tem os desafios. E acho que a sua visão pós esses 15 dias, né? Que você tomou essa porrada, né? E é uma porrada que você vai lembrar para sempre. Sempre. O que mudou? O que você considerou no day after? Agora, assim, pô, eu tô voltando... Agora, como que eu vou olhar? O que isso impactou assim, para você? Teve algum impacto positivo na sua visão profissional? Tirou o pé do acelerador? Não, porque no meu caso não foi o acelerador. Foram decisões tão difíceis que eu não tinha bagagem
para tomar essas decisões sozinha, assim, sozinha no sentido de que, cara, eu precisava direcionar o caminho, né? Eu tinha um painel de morte de colaborador. Eu precisava olhar ele todos os dias, né? Eu tive colaborador que morreu o pai e a mãe. O que eu faço com as 2 crianças? Dou uma bolsa vitalícia? Então, assim, foram decisões muito difíceis. Mas não acabaram, continuaram as decisões depois do teu retorno pós-tratamento. Sim, mas aí é que eu vou dizer assim, e podem me criticar. Foi o remédio. Tá? Eu precisava de remédio. Eu precisava de 15 dias que aumentasse a minha serotonina e me colocasse mais no centro. E aí, e talvez o remédio pode ter me deixado menos emotiva, talvez, eu não sou médica, eu não sei. Então, talvez eu tenha colocado menos peso. E eu acho que no Day After, eu falei assim, cara, Fábio, pessoas em primeiro lugar. A gente corre atrás depois dessa receita no futuro. Porque a receita já não estava vindo, o nível de inadimplência estava enorme. Enorme. Ninguém estava priorizando a educação. Se você tinha um dinheirinho, você vai pagar a saúde, né? Você está se preocupando com a saúde, você não vai se preocupar com a educação. Vocês estão no damage control, né? Era uma baita crise ali, né? E aí, então, a gente começou a colocar pessoas no centro efetivamente, em 100% das decisões. E isso me facilitou, porque eu não sou uma líder, nunca fui uma líder tradicional. Eu sou uma líder que, cara, vai sentar do meu lado, você é meu amigo. Colabora, mas assim, né? não me sacaneie e não deixe de entregar, porque aí eu também não sou legal com você. Então, assim, quando você tá performando, você tá comigo. E aí eu fiz a mesma coisa, meu time abraçou, jogou, eu tinha gerentes sêniores embaixo, assim, incríveis, assim, me deram um suporte enorme. E eu acho que eu acelerei mais até, mas eu acelerei mais segura, assim, mais preparada para isso. E a pandemia também foi dando uma melhorada, no final de 2020. Tinha uma boa armadura psicológica pós-remédio. Exato, que durou 1 ano e meio. Tomei durante 1 ano e meio e foi essencial, assim, para mim. E aí chegou em 2021, que aí eu acho que é o legal da história. A gente começou a colher frutos desse desenho da estratégia, de colocar os colaboradores no centro desse processo. Já estávamos numa pandemia mais... não flexível, né? Porque depois voltou, mas a gente estava mais acostumado. Novas fases. Novas fases, E aí que a gente começou a ver o resultado. Por quê? Betinho sabe, eu sou viciada em dados, assim, pesquisa. Se eu pudesse, eu perguntava da vida de todo mundo. E eu comecei a dar voz para os colaboradores, assim, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. Então, a gente direcionou perfeitamente. E a vantagem de estar todo mundo em home office, né? A gente virou a Cogna, mais de 30 mil colaboradores em 2 dias. São as lives. Então, eu falava com todos os colaboradores o tempo inteiro, assim, era vídeos, era... Você chegou quando na Cogna? Cheguei 21, julho de 21. Julho de 21, foi. Ou seja, não tinha tempo de ter um hiato de falta de fala sua ou da companhia na vida distante dos colaboradores. Não. Sempre tinha um movimento diário, um vapor acontecendo ali para que a gente... uma oportunidade, parece, né? Sim, total. Sim. É exatamente isso. Ficar próximo, né? Sim. Foi exatamente isso. 2020, 2021, o RH se tornou um RH estratégico, onde eu tinha um conselho que me ajudava nessa tomada de decisão, com pessoas super estratégicas. Então, desde 2020, eu tinha um roadmap de produtos de gente. Eu digitalizei a área de RH 100% em função da pandemia e também para o autosserviço do colaborador. Pronto. Então, esse roadmap em 2020 eu entreguei 100%, em 2021 eu tinha outro. 2021 começou mais o ESG, diversidade, igualdade de salários e tal. Então, 2021 a gente colheu esse fruto. Foi quando eu fui para Forbes, fui para Harvard Business, fui para mostrar esse case, apresentar no Você RH e tal. Você RH, sei lá. Então, a gente começou a disseminar esse case e ganhou o Great Place to Work, coisa que nunca tinha nem tido quórum mínimo respondendo e tal. Então, a gente viu que a gente conseguiu... eu acho que foi uma das minhas maiores conquistas profissionais, foi ter o resultado do... Até porque um Great Place to Work você não faz assim de um ano para o outro. Você faz contando As empresas normalmente que buscam isso trabalham alguns anos para chegar lá. Eu acho que você conseguiu fazer num tempo curto, assertivo. A gente colheu em 2022, na verdade, né? Porque eu precisava executar 2021. Mas com um conselho consultivo dedicado para te ajudar, uma estrutura. Exato. Parabéns. Foi muito bom. Eu sou muito orgulhosa dessa época, assim, foi muito bom. Que também durou 2 anos, porque para mim já estava redondo. Eu entreguei já. Agora é run e grow, vou pro próximo Transformers. 2022, todo mundo tira... ficou super chateado. Porque, todo mundo tira a máscara da pandemia, e aí? E aí, 2021, eu morava em São Paulo, né? Eu voltei a morar no Rio também e vinha para São Paulo de ponte aérea.
E aí chegou em dezembro de 2021, falei, cara, a área tá redonda, estrutura, processo digitalizado, orçamento construído. Começou a tremer. Me dá um osso pra eu roer. Me dá um osso pra eu roer. Começou a tremer. Falei, cara, Fábio, preciso voltar para negócios. Acho que minha missão tá cumprida aqui. Ele concordou, tanto que ele nem contratou ninguém. Ele ficou tocando a área, ele como VP tocou a área... Estava organizado. Direto. Tava organizado, tava estruturado e tal. E aí fui para a cadeira de novos negócios, diretora de novos negócios, buscar novas receitas, que foi o Hubble, né? E aí eu saí da inovação aberta para um venture building, na verdade. A gente desenhou muito esse modelo. Você falou Hubble, o que seria o Hubble? O Hubble foi o nome do nosso hub da Cogna que a gente criou. O que era na época? E aí mudou o CEO, o Rodrigo também saiu, né? Isso também tem um impacto. Alusão ao telescópio Hubble. Tá? Eu fiz. Foi daí que veio. Isso mesmo. Desenhei, foi. Hubble. Foi daí que veio o nome. O Galindo saiu, foi como presidente do conselho, e aí sentou o Roberto Valério. E aí, nesse momento, o Valério estava estudando muito sobre o conceito de ambidestria, né, que é você trabalhar em inovação e não perder essa operação ao mesmo tempo. Então, o meu desafio com o chapéu de transformação digital que eu tinha desde 2018 era como que eu buscava novas receitas por meio de novas teses de negócios, ou seja, criação de novas startups dentro da Cogna. E aí, beleza, esse era o desafio. Você entrou num teminha simples, chama continuidade do negócio. O futuro do negócio. Sim, porque se não remodela, fecha. Então, perfeito, exatamente. Então você pegou outra coisinha. Muda bucha ali. Como que eu faço para manter isso aqui com vitalidade? Só que tem um detalhe, eu não tinha R$1 de orçamento. Zero. Zero. Essa é a parte boa, né? Que aí ele tava na mesa já. Essa é a parte boa. Pois é. O que eu fiz? Eu falei, cara... Collab, crowdsource, crowdfunding. Eu vou fazer um speed date aqui. Eu vou apresentar as teses. Primeiro, eu vou trazer empreendedores que são funcionários da Cogna para serem os CEOs dessas startups e conduzirem essa tese. 2, eles vão apresentar esses projetos para os VPs. Shark Tank, na verdade. Exatamente. Os VPs vão usar, se eles acreditam tanto naquilo. Usa o orçamento que já tem. Dá um pouquinho de OPEX, dá um pouquinho de CAPEX. E a gente fez isso durante 8 meses. Eu consegui captar 12 milhões de investimento em 14 teses. Para fazer a máquina funcionar. Então, óbvio. Sim. Só que é um esforço de todos, né? É um esforço para todo mundo acontecer, porque aquela tese era super importante. E bom que ninguém vai te cobrar depois, né? Porque o cara confiou também. A companhia tinha alguns ativos... Faz sentido, pô. Alguns ativos que já funcionavam. Então, se você precisasse de uma estrutura já que existia no nosso modelo operacional, um atendimento, cara, você não ia contratar algo fora. Você tinha dentro de casa você já tinha numa estrutura de atendimento que você usava em benefício. Exato. Então, as valências da companhia, os vetores que já funcionavam no modelo operacional, eles eram, de certa forma, participantes daquilo que viabilizaria a tese. E normalmente, quando usando esse termo da tese, empresas estão com tese, normalmente o que derruba uma boa tese não é a tese, é o que está em torno. Uma tese boa você vai provar, vai usar dado, vai fazer o salto de fé, vai fazer toda uma etapa, vai fazer... Enfim, agora, não, mas é porque agora eu preciso contratar alguém. Não, é porque aí eu preciso tal. Eu preciso de uma contabilidade. Eu preciso... Aí esquece, cara. Aí é onde... Essas capabilities eles podiam usar à vontade. Isso é muito bom. É muito bom. Fugindo um pouco da história, assim, mas por que as empresas no Brasil... Vou falar das gigantes, né? Por que elas, quando fazem isso, acho que tirando um pouco que a forma estratégica que você levou, você deu a visão, por que elas não fazem isso naturalmente, até pensando como algo de continuidade, que eu falei? Porque eu acho que dá para encontrar em 2 mãos aí, empresas que fazem isso no Brasil. Eu tenho algumas opiniões. Eu também. Por favor. Eu acho que é falta de coragem. Eu acho que o que trouxe elas até aqui, por que eu vou mudar e correr o risco de fazer diferente? Eu já ouvi muito isso, mas muito, muito, muito. Então, eu acho que de fato é o medo de inovar, errar e perder dinheiro. Assim. Não sei se o Betinho... Isso é o primeiro, talvez, item que eu colocaria. Mas tem uma coisa, acho que todo mundo aqui já viveu isso, que é a famosa frase que o lucro dá liberdade. Quando você tem lucro, tá todo mundo sorrindo, você tem mais dinheiro para fazer coisas que você não se pensava. Então, quando você está nesse processo de ter grana no caixa, você vai lá, você monta estimula a inovação, traz gente fora, adquire empresa, faz um movimento interessante. Quando você tem a escassez de dinheiro, a empresa fica mais protecionista e mais cuidadosa e muito cautelosa.
tudo passa por um escrutínio muito forte, aquilo que pode supostamente não gerar o retorno que é esperado. A empresa é menos tolerante à falha financeira de algo que ela quer testar. Ou seja, o cenário, por exemplo, político, econômico, enfim, acaba também botando Isso também essas e outras limitações. coisas. As empresas, às vezes, o cenário político está ótimo, mas a empresa está por um momento de mercado dela, da indústria dela, complexo. Não, eu digo que é tão importante que você está falando que tem questões da empresa, né, setoriais, Sim. ações externas, de E competição. aí, a hora que o variáveis, dinheiro começa a faltar, você entra no modo sobrevivência, né? O modo sobrevivência que é é o que a gente seguinte, faz na vida. Por a exemplo. inovação vira um difíceis, negócio que você não busca. É isso. Então, eu acho que, da mesma forma que você encontra isso, a hora que acaba o recurso, você para de ter uma vontade, um desejo, uma ambição de inovação, na hora que a coisa está muito feia, você fala, cara, eu vou quebrar, eu preciso fazer algo diferente. A escassez te leva também a inovar. É curioso, eu É gostei curioso. desse ponto de vista da trazendo. Então, eu acho que isso depende do sabor diferente. Talvez a gente encontre casos, eu nunca fui atrás disso, é uma boa pesquisa para quem tiver interesse, de empresas que passaram por momentos privilegiados de geração de caixa e que se permitiram inovar, e que essa mesma empresa, passando anos ou décadas, passaram por dificuldades e tiveram que inovar por questão de sobrevivência. Uma mesma empresa, você fala, por que isso aconteceu? Sim. Pelos extremos que ela viveu e que obrigou Sim. ela a tomar uma postura diferente. Curioso isso, né? Baita. Concordo 100%. Dá para fazer uma tese de mestrado boa. É. E foi exatamente o que aconteceu na Cogna. Em agosto, o dinheiro acabou. Mas por quê? Vamos lá. Vamos tentar fazer o pêndulo Aí Cogna. você estava na Não mesa. Não é um estudo, estudo científico. O momento de fartura, cubão. Exato. O momento mais difícil, cara, precisamos rever nossa arquitetura de Pós-pandemia. negócio. Pós-pandemia. Precisamos fazer alguma coisa aqui. Mas o legal é que não perdeu a. O tema existia, né? Nos dois Não, momentos. existia. que E é o que você continua vai falar. existindo. Isso é legal. Mas chegou a hora da Gabriela dizer tchau.